Dentre algumas questões levantadas no encontro lá de Salvador, eu selecionei algumas, eu mantive um contato com o colega Ronaldo, auditor do tribunal, que falou sobre essa matéria, e as perguntas foram encaminhadas para que ele respondesse. Então, como ele não pôde vir, passou para mim, algumas eu selecionei e trouxe já para a gente discutir essa matéria aqui. Lógico que isso não pretende, eu não pretendo com essas perguntas encerrar os questionamentos. Qualquer questionamento que os senhores queiram fazer e que eu esteja capacitado para responder, o farei com muito prazer. Exatamente, a primeira questão, a mais recorrente era essa. Faz ou não faz o processo licitatório? É preciso licitar ou não é preciso licitar? O Tribunal de Contas já disse, e repito, entende de que, em obediência ao decreto 3.100 e a 9790, que é a lei que disciplinou esta questão das OCIPs, entende de que basta tão somente a realização do concurso de projeto de conformidade com o artigo. Lá estão todas as exigências que devem ser feitas para que o concurso de projeto seja avaliado pela administração e que a melhor proposta seja aquela vencedora para a administração pública. Eu tenho dito, e para um primeiro encontro que eu participei sobre o OCIP, de que a gente tem o Tribunal de Contas, por ser um órgão fiscalizador, e é bom que fique claro de que o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador por definição constitucional. Não é que o tribunal queira porque o tribunal deve. Não, o tribunal é porque a Constituição diz que o tribunal deve prestar contas ao Tribunal de Contas respectivo, todos aqueles que arrecadam, gerenciam, que todo mundo já está sabendo. Mas o tribunal, no seu papel de fiscalizador, ele deve cumprir efetivamente, antes até de fiscalizar, de orientar, que é o que nós estamos pretendendo fazer e que estamos tentando fazer aqui. Orientar os gestores para que eles cometam menos equívocos, para que eles errem menos. Agora, a gente tem reparado, isso até é uma crítica que eu já fiz e vou voltar a fazer, e já fiz inúmeras e outros encontros, é de que, efetivamente, os gestores municipais, os seus auxiliares mais diretos, não têm ainda a preocupação de consultar a nossa página na internet. Lá na nossa página na internet, a gente disponibiliza, e isso custa muito, custa dinheiro, custa hora homem, custa trabalho, custa compra de equipamentos. A gente disponibiliza toda a legislação em relação às questões que o Tribunal de Contas é competente para fiscalizar. Basta tão somente que os senhores tenham a curiosidade de acessar a nossa página tcm.ba.gov.br, e lá na janelinha Legislação, vocês vão encontrar as resoluções, as instruções camerais, os pareceres normativos que o Tribunal de Contas tem produzido ao longo da sua existência. E, muitas das vezes, há outras ferramentas que a gente também disponibiliza, outros sistemas que a gente disponibiliza, e que, muitas das vezes, eu trabalho numa unidade no Tribunal de Contas, que é a Unidade de Assistência Jurídica aos Municípios, que faz parte da Coordenadoria de Assistência aos Municípios, que o doutor Dourado aqui é o nosso coordenador. E o nosso trabalho, basicamente, lá é dirimir dúvidas através das consultas formuladas, através de expedientes, de ofícios e tal. E muitas das consultas feitas estão respondidas no nosso site. Bastasse tão somente acessar o site, entrar na legislação, verificar o que a resolução estabelece, que estaria respondido. Não precisava nem consultar o tribunal. Quer dizer, você perde tempo o jurisdicionado, porque alguém da equipe do prefeito vai ter que parar para fazer essa consulta, vai ter que fazer um expediente, fazer uma consulta formal ao Tribunal de Contas, encaminhar via protocolo, chegar na presidência, a presidência examinar, encaminhar para a CAN, que encaminha para o AJM, que encaminha para o parecerista, que volta tudo isso, retorna para o coordenador, para o presidente, que vai para o jurisdicionado, e a resposta está no nosso site. Eu insisto nisso mais uma vez, porque uma certa feita, eu estava fazendo uma apresentação para uma faculdade na região de Paulo Afonso. Era uma turma de contadores que estavam
A turma estava terminando o ano, o curso, e eram 90 alunos. E nós apresentamos, na época, Dourado, o SAP, que hoje está incorporado pelo SIGA, que era o sistema de pessoal, todas as informações de pessoal, o Sicob, o CIES, as informações de educação e saúde. E, ao final da minha fala, eu perguntei, gente, vamos ser bastante honestos. Eu mostrei isso ao vivo, porque lá estava conectado na internet, e a gente aí disponibilizou e mostrou. Dizia, diga um município aí. O cara dizia, Tucano. Eu disse, bota Tucano na tela aí. Aí botou Tucano na tela, estava lá o nome na relação de todos os servidores de Tucano. Uma turma de contadores de contabilidade pública que estava se formando, e nós fomos convidados para dar essa aula de encerramento do curso. Dos 90 presentes, eu pedi, por favor, sejam honestos. Quem dos senhores aqui já acessou o nosso sistema? Somente um dos 90. Isso foi lá em 2008. Daí para cá, eu nunca mais deixei de falar sobre isso, porque eu acho que, para quem trabalha com a administração pública, para quem quer realmente fazer um trabalho sério, para que a comunidade possa ser beneficiada com a boa aplicação dos recursos públicos, tem que estar antenado, tem que estar ligado com as inovações tecnológicas, tem que estar ligado com as normas que determinam e que regem a matéria, para que cometam menos erros. A gente percebe lá no tribunal a quantidade de equívocos cometidos pelo simples fato de que não teve acesso, ou não quis, ou simplesmente não teve acesso à legislação que estabelece, que disciplina a matéria. Nesse caso, dessa faculdade particular, nós fizemos essa apresentação, eu fiquei, sincero, honestamente, depois de ter falado 40 minutos, empolgado, a plateia, seleta plateia de futuros contadores públicos, e, no final, somente um tinha tido acesso àquelas informações. A partir daí, eu tomei para mim essa responsabilidade. Todas as vezes que eu posso falar, eu falo nisso. Gente, acesse tcm.ba.gov.br, entre lá na nossa legislação, você vai ter lá resoluções, instruções camerais, instruções, pareceres normativos, todas as decisões nossas que nós tomamos lá dos pareceres prévios, presidente, que basta dar uma leitura, porque, de repente, você está cometendo um erro, um equívoco, e em ler um parecer prévio nosso, você vai deixar de fazer. Porque o nosso parecer, por exemplo, que apontou pela rejeição, disciplina, diz lá, trata dessa irregularidade. Leiam. Façam disso uma rotina. Chegou no seu trabalho, abriu o seu computador, eu vou ver o que o Tribunal de Contas publicou hoje. É uma coisa nova. De repente, é uma matéria nova que vai lhe auxiliar no seu trabalho, no seu dia a dia. Porque o prefeito não vai ter tempo de estar acessando isso tudo. Não tem. Então, tem que ser assessoria, tem que ser os secretários. Ok? Vamos passar. O gasto com a OCIP entra nas despesas com o pessoal? Essa também é uma pergunta bastante recorrente. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia tem entendido de que o que determina se as despesas com a OCIP entra ou não entra na despesa com o pessoal é a natureza do serviço prestado. Se o serviço prestado pela OCIP se caracteriza como substituição de servidor ou empregado público e de conformidade com o parágrafo 1º do artigo 18 da LRF, essa despesa é de pessoal. Não tem por que não ser. Porque a própria LRF diz que é assim. Se a despesa se caracteriza, se o serviço que está sendo prestado se caracteriza como uma substituição de servidor público ou empregado público, a despesa é outras despesas de pessoal. Artigo 1º da LRF. Ah, mas aí está engessando a gente. E a nós também. O tribunal também. A mesma lei que serve para o prefeito é a mesma lei que serve para o Tribunal de Contas. Os senhores conselheiros, quando vão julgar as contas, quando vão emitir os seus pareceres, eles estão exatamente balizando o seu entendimento em decorrência da lei. E não podia ser diferente. Uma outra questão? Não tem, mas a gente está à disposição dos senhores para qualquer dúvida que a gente possa dirimir. Eu acho que essa apresentação nossa, ela teria que ser rápida, porque o objetivo aqui não é
a gente ficar fazendo explanação. A explanação já foi feita lá em Salvador, no encontro dos dias 18 e 19. Nós estamos aqui para dirimir as dúvidas dentro do possível. Se a gente efetivamente tem a oportunidade de resolver agora, nós vamos resolver agora. Se não tem, a gente leva a demanda e depois a gente responde, se for o caso. Se não, faremos agora. Alguém tem alguma coisa para falar? Uma pergunta? Pois não. Pergunta: quais são os limites de atuação das OCIPs quando prestado serviços às prefeituras? O limite é o da lei. O artigo 3º da Lei 97/90 estabelece quais são as atribuições das OCIPs. O artigo 3º da Lei 97/90 é muito claro em relação a isso. Quem é que pode se qualificar para ser OCIP? Quem é que pode se qualificar? A lei diz quem é. E diz mais: para se qualificar como OCIP, você deve encaminhar tais e tais e tais documentos e comprovar tais e tais e tais procedimentos. E isso será encaminhado para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça qualifica a entidade como OCIP. Quem delimita isso é a lei. Se o senhor estiver agora, eu tenho aqui, está comigo aqui a Lei 97/90. Não fiz a projeção, porque a sistemática da apresentação era outra, não é aquela de você ficar falando durante 50 minutos, e aí nós teríamos que trazer todos os incisos do artigo 3º. Mas o artigo 3º da 97/90 trata da matéria. Então, se aquela entidade se enquadra, mesmo porque se ela não se enquadrar, ela não pode ser qualificada pelo Ministério da Justiça. Então, se ela se enquadra no que estabelece a legislação, ok, não há nenhum problema. O limite, para quem fez a consulta, é a lei. Tem outro questionamento. Essa pergunta foi de Elisângela, Prefeitura de Nova Viçosa. As OCIPs podem administrar as folhas de pagamento dos funcionários das prefeituras que são dos programas federais, como, por exemplo, PSF, CAPES, Farmácia Popular, entre outros? Não. Vamos ver. Dentre as atribuições da OCIP, lá do artigo 3º, tem, por acaso, essa possibilidade? Não tem. Não tem. OCIP, vamos dizer, essa entidade veio junto com as OS, as organizações sociais, para o fortalecimento do terceiro setor. Setor público, setor privado e o terceiro setor. É uma possibilidade de que você possa ter uma entidade que não esteja, vamos dizer assim, amordaçada não seria, mas engessada pela legislação própria da administração pública e que ela possa desenvolver complementarmente, suplementarmente ao poder público determinadas atribuições que a própria lei diz quais são. Então, a OCIP, você não pode, por exemplo, transferir para um OCIP a realização das despesas com saúde. O setor saúde do município X está sendo administrado por um OCIP. Ok, tá bom. E onde é que fica a lei? E o comando constitucional que diz que a saúde, por exemplo, é um dever do Estado? Como é que você transfere para uma entidade um serviço que é próprio seu, por definição constitucional? É próprio, a Constituição de lá, é um dever do Estado. O Estado tem que prestar aquele serviço à comunidade. Ele pode, isso sim acontece, é até bom que aconteça, suplementar. Por exemplo, a rede pública de saúde não é suficiente no município X para a realização de determinados exames, dada a sua complexidade. Nada obsta de que a administração pública contrate um laboratório para a realização daquele exame. Mas não transferir uma responsabilidade que é sua. Educação, da mesma forma. Dever do Estado, está na Constituição Federal. É um dever do Estado. Prestar educação pública de boa qualidade é um dever do Estado.
Aí você contrata um OCIP, faz um termo de parceria e transfere tudo para o OCIP. Não pode. Aí o Tribunal de Contas vai em cima. Não pode. O que é que pode fazer com o OCIP? O termo de parceria, contanto que esteja presente uma das atribuições do artigo 3º da 9790. Ponto. Mais alguma coisa?